Irmãos, gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus essa noite. Ela fica em Atos, no capítulo 4, e a gente vai ler o verso 20. Mas eu queria te desafiar a manter a sua Bíblia aberta, porque iremos, durante a exposição da palavra, fazer leituras de outros textos. O texto diz assim, Atos capítulo 4, verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. O chamado ao discipulado de Cristo nos desafia a uma mudança de mente. Essa mudança de mente, a Bíblia ela fala que é a metanoia, que é essa mudança da mente, ou como alguns estudiosos falam, essa ampliação da consciência. Então, quando a gente é chamado ao discipulado, a gente tem um encontro de transformação da nossa mente. A nossa mente, ela amplia. Isso significa que alguns caminhos que eu percorria, hoje não é que eu desconheço esses caminhos, mas com a revelação do Evangelho, esses caminhos não fazem mais sentido. A minha mente ela foi ampliada pelo Evangelho, e eu percebo que aquele caminho não faz parte mais do meu caminho. Essa nova maneira de viver que o Evangelho me dá, dessa metanoia, faz com que cada um de nós, eu e você, cresçamos, para que a gente amadureça, não apenas na nossa consciência, mas na maneira na qual nós reagimos ao mundo e às decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Crescer e amadurecer não é uma tarefa muito fácil. Na verdade, é um grande desafio da nossa existência. Por quê? Porque se a gente olhar para as pessoas que nos cercam, a gente vai perceber que nem sempre a cronologia do tempo acompanha o amadurecimento da pessoa. Então, a gente vê adultos infantis demais e a gente percebe também, em alguns casos, crianças adultecidas, que perderam a sua infância, que foram chamados a responsabilidades muito cedo. Então, a gente vai perceber que nessa dinâmica de existência, até mesmo responder a um crescimento, a um amadurecimento, não é algo muito simples. E na nossa caminhada cristã também não é diferente. A gente vê pessoas com tempo demais de caminhadas, infantis demais no Evangelho. E gente que começou a caminhar não há muito tempo, mas já com um amadurecimento na fé, já com uma percepção do Evangelho, já com o coração entregue à caminhada, porque essa relação do tempo cronológico e do amadurecimento nem sempre são realidades que vão existir no mesmo momento. Então, o nosso desafio de amadurecer e de crescer é a gente conseguir entender que na decorrência do tempo, a gente precisa ir amadurecendo a cada passo, a cada momento. A caminhada do Evangelho nos desafia a crescer. Faz com que a gente entenda que seguir a Cristo faz com que eu e você cresçamos na fé e que nós possamos responder a esses desafios da caminhada como gente grande, como gente que amadureceu, como gente que cresceu o Evangelho, como gente que se responsabiliza pelas tomadas de decisão, como gente que se responsabiliza em abrir mão, em deixar de lado, como gente que compreende o Evangelho, como deve ser vivido em cada etapa, em cada momento, em cada decisão da sua vida. Paulo, em 1 Coríntios, no verso 3, de 1 a 2, ele diz assim, irmãos, não lhe pude falar coisas espirituais. Irmãos, não lhe pude falar como as espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. O nosso amadurecimento como pessoas, como indivíduo, eles levam alguns elementos ou alguns agentes influenciadores,
como a cultura, os nossos amigos, a educação, a família, alguns elementos da nossa existência podem influenciar no nosso amadurecimento. Na caminhada cristã também. Alguns elementos que a gente pode observar através da leitura bíblica podem nos fornecer agentes influenciadores para que eu e você possamos crescer na fé, no conhecimento da palavra de Deus. E é sobre esses agentes influenciadores que eu queria falar hoje com vocês. O livro de Atos, ele é interessante porque ele é uma segunda parte da obra de Lucas. Então, Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. Atos narra a história da igreja apostólica, desde os seus primeiros passos em Jerusalém até a cidade imperial. Lucas, o livro de Atos, faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar, e o que Jesus continua a fazer, a ensinar por intermédio dos apóstolos. Então, esses são os elementos de pano de fundo desse livro de Atos. Mas eu queria voltar um pouquinho mais atrás do livro de Atos, e no final do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, existem duas experiências que é muito interessante para a gente começar a observar como que esses discípulos de Jesus, eles começam a amadurecer na sua fé e começam a desenvolver uma espiritualidade aonde você olha e fala, poxa, Pedro está diferente. A igreja ou os seus discípulos estão se responsabilizando, eles estão tendo movimentos diferentes daqueles da caminhada do discípulo, da caminhada que fazia com Jesus durante os evangelhos. No livro de Lucas, no capítulo 24, Jesus ele morre e o autor ali ele vai fazer duas narrativas de duas experiências. A primeira é das mulheres que vão ao sepulcro atrás de Jesus. Essa experiência ela é interessante porque durante toda a caminhada de Jesus, a todo momento ele aponta para o que era necessário que ele morresse, para que ele ressuscitasse. Então, todo aquele processo de crucificação, ele fazia parte desse caminho do Cristo. O interessante é que essas mulheres, elas estão indo ao sepulcro, encontrar o corpo de Cristo, e quando chegam lá, não encontram o corpo de Cristo, e ali elas ficam entristecidas, e elas têm um encontro com o anjo, onde revela a elas, e fazem uma narrativa e uma pergunta, por que vocês estão aqui procurando aquele que vive? Uma experiência do discipulado de mulheres que caminhavam com Jesus, que tinham expectativas em Jesus, que tinham expectativas e ideias a respeito de Jesus, mas não compreenderam na palavra de Jesus a promessa de ressurreição. Mas Lucas ele vai um pouco mais adiante, e ele vai fazer também no capítulo 24, a narrativa de dois discípulos, que são os discípulos de Emaús, dois discípulos que também vivem essa frustração da caminhada, porque tinham esperança, tinham ideais, imaginavam que seria uma coisa, o Cristo iria ser um libertador político, e eles estão diante da morte, eles estão diante de um Cristo que foi crucificado, eles estão diante de um plano, ou talvez de um projeto que na cabeça deles não tem continuidade, e eles saem entristecidos de Jerusalém, a caminho de Emaús, frustrados, porque nessa caminhada do discipulado, não aderiram o suficiente à capacidade de compreender as palavras de Cristo. E o próprio Cristo ali se revela para eles, eles compreendem através da mesa, do compartilhar o pão, que Cristo ele foi ressurreto, ele ressuscitou, e eles ressignificam a sua missão. O interessante nessas duas experiências é que, mesmo na caminhada do Evangelho, esses discípulos, eles precisavam de uma nova perspectiva, de um amadurecimento diante da caminhada. Como é com a gente também.
Não são poucas as vezes que a gente vive mais do mesmo numa caminhada, que a gente cria grandes expectativas a respeito do Cristo, que são minhas expectativas, são as minhas ideias idealizadas a respeito de um Cristo, e Cristo se revela a todo momento e eu não consigo compreender, e a gente vai viver grandes dilemas de espiritualidade, porque no momento onde eu preciso ser gente grande, entender o Evangelho, responder o Evangelho, eu estou fixado numa imagem de um Cristo que não é o Cristo revelado, não é o Cristo da promessa, e isso impede com que eu e você possamos crescer na nossa caminhada e na nossa espiritualidade. Então a gente, dentro desse cenário de um Cristo revelado, ressuscitado, que se apresenta às mulheres, que se apresenta aos seus discípulos, que caminha com os discípulos de Emaús, o autor Lucas, ele cria uma plataforma aonde ele vai ilustrar, ou onde ele vai falar de como esses apóstolos viveram após essa realidade do Cristo ressurreto. Então a gente vê lá em Atos, no capítulo 1, no verso 3, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a ele e lhe deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que estava vivo. O Cristo estava vivo, estava com seus discípulos e a todo momento ensinando eles e dando prova de que eles eram o Cristo ressuscitado, ele era o Cristo que cumpriu a promessa de Deus. Quais são esses aspectos que influenciaram o desenvolvimento e o crescimento espiritual dos discípulos e pode também me ajudar e te ajudar a desenvolver o teu amadurecimento na tua caminhada? Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que esses discípulos estabeleceram uma consciência de testemunha de Cristo ressurreto. Isso é muito importante na leitura que a gente faz do livro de Atos, porque não são poucas as vezes, principalmente o apóstolo Pedro, que reforça diante do seu público que ele é uma testemunha do Cristo ressuscitado. Então a gente vê lá em Atos 2:32, que diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Em Atos 3,15 a gente vê: vocês mataram o autor da salvação, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Em Atos 4,33 também diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estavam sobre todos eles. Os discípulos de Jesus entenderam que para desenvolver a sua caminhada ou a sua espiritualidade, se tornar gente grande, chamando a responsabilidade de viver o Evangelho vivo, precisavam testemunhar um Cristo vivo. E talvez esse seja um grande desafio, porque na realidade de um Cristo crucificado e morto, tem 2 discípulos entristecidos, mas na realidade do Cristo ressurreto, tem os apóstolos, tem os discípulos que pregam o Evangelho, que pregam os ensinamentos de Jesus, que vão avançando na sua caminhada, que vão testemunhando, que vão testificando tudo aquilo que viveram e tudo aquilo que presenciaram. Por quê? Porque esse Cristo, ele está ressuscitado. Então, em 1 Coríntios 15, no verso 17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou dos mortos, inútil é a nossa fé, inútil é a fé de vocês, ainda estão em seus pecados. E no mesmo capítulo, Paulo continua dizendo, ele vai falar: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo primícia entre aqueles que dormiam, visto que a morte não por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como Adão todos morreram, e em Cristo todos serão vivificados.
a ressurreição de Cristo, ou essa consciência de um discípulo que compreende que esse Cristo é um Cristo ressurreto, nos garante perdão dos nossos pecados, nos garante salvação, e com essa salvação uma consciência de eternidade. E Paulo aqui vai falar, se é em Cristo, esse que você tem a esperança só para o hoje, para o agora, a tua fé não vale de nada, você é um miserável, porque esse Cristo que ressuscitou, Ele te garante uma salvação, que ela é eterna. E quantos de nós vivemos o evangelho do hoje, do agora, do imediato, a gente não cria perspectiva de eternidade, e isso vai fazendo com que os nossos amadurecimentos de caminhadas são furtados, porque a gente cria uma imagem de um Cristo imediatista, de um Cristo do hoje, do agora, para esse momento, e essa salvação desse Cristo cria perspectiva de eternidade, reconcilia você com o Pai. Não é possível, numa caminhada de crescimento, ser gente grande dentro do Evangelho, se você não compreende que Cristo ressuscitou. Esse Cristo que você adora, que a gente canta, que a gente exalta, é um Cristo ressuscitado, é um Cristo que nos garante perdão dos nossos pecados, Ele faz reconciliação de nós com Deus, e Ele nos garante salvação e cria em nós expectativa de eternidade. É com essa mentalidade que os discípulos de Cristo vão aderindo a essa nova realidade de vida, eles vão entendendo, eles vão testificando, eles vão experimentando um Cristo que ressuscitou, e isso vai mudando a dinâmica de vida desses discípulos. Então, como ponto de partida, meu, seu, a gente precisa entender que dentro da nossa caminhada, se queremos ser gente grande, nos responsabilizando, crescendo na fé, em conhecimento da palavra de Deus, o ponto de partida é essa consciência de que Cristo ressuscitou. E nessa consciência de que Cristo ressuscitou, você vai ter também uma consciência do que Ele fez por você, quais são as garantias que você tem através desse Cristo ressuscitado. Então, é nesse ambiente consciente de testemunha de Cristo, que Cristo, o Cristo ressuscitado. O livro de Atos, todo momento fala isso. Não é um testemunho do Cristo que caminhamos, não é uma testemunha só do Cristo que vemos milagres. Essa testemunha aqui é uma testemunha desse Cristo que fez tudo aquilo, mas agora Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele ressuscitou, Ele garantiu coisas para a gente, e a gente precisa entender isso. Então, esses discípulos, diante dessa nova consciência de vida, vão responder a sua caminhada. E como que eles respondem? Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Relacionamento com a palavra de Deus. A gente tem, no grupo jovem, falado inúmeras vezes sobre a importância de um relacionamento com a palavra de Deus. A observação e cumprimento da palavra de Deus é uma das marcas do povo de Deus. O salmista, em Salmos 119, no verso 105, vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, no verso 1, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Jesus, diante da tentação no deserto, ele chega e dá uma resposta que diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Os discípulos, em João 17, fala: santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Tiago vai dizer que nós não devemos ser apenas observadores da palavra, ouvintes, enganando a gente mesmo, mas a gente precisa ser praticante dessa palavra, porque ela precisa produzir em mim, em você, vida. E para aqueles discípulos que entendiam um Cristo que ressuscitou, com uma consciência daquilo que Ele fez por eles, das garantias que eles tinham através de um Cristo ressuscitado, compreenderam que era importante para um crescimento e para um amadurecimento de uma caminhada cristã, para aquela igreja que se formava, para aquela multidão que estava se ajuntando, o estudo e a observação da palavra de Deus. No ano de 2019,
Saiu uma pesquisa no mundo cristão interessante, que ela dizia assim, 32% dos evangélicos que frequentam a igreja têm o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então, por mais que essa seja uma informação óbvia, é um óbvio que não é praticado, é um óbvio que eu sei, mas que eu não faço, é um óbvio que eu compreendo, eu já ouvi, eu cresci dentro da igreja, eu ouço isso todo dia, mas eu tenho dificuldade. E essa pesquisa, ela vai descrevendo o seguinte, dos 32%, 27 lê algumas vezes por semana, 12 lê apenas uma vez por semana, 11% lê algumas vezes por semana. Então, o interessante é que a gente entende, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática. Dificilmente haverá uma espiritualidade viva sem um relacionamento com a Bíblia. Aprendemos desde cedo, quando somos educados dentro da igreja, numa música, que se você cresceu dentro da igreja batista, você ouviu, leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser. O interessante é a gente observar que uma consciência do Cristo nos leva a um relacionamento com a palavra. Não existe outro caminho. Você precisa se desafiar a se tornar gente grande, através da palavra de Deus. Uma outra característica desses discípulos, com consciência do Cristo ressuscitado, é que eles tinham um relacionamento de comunhão. Então, a gente vai ver lá em Atos 2,42, que eles se reuniam ao ensino, mas a comunhão do pão e no partir do pão. O interessante desse texto é que essa comunhão, ela poderia ser dividida de duas maneiras. Essa comunhão com pão, essa comunhão que a gente faz todo primeiro domingo do mês, essa comunhão da ceia, onde a gente celebra a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, essa comunhão onde a gente, como irmãos, temos comunhão com Deus, mas também essa comunhão, ela é estendida à comunhão que eu tenho com meu irmão, porque não é só na ceia, no pão da ceia, mas é no compartilhar do alimento. Em Atos 2, do 44 e 45, todos os que criam tinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Aqui não é uma ideia de reprodução, porque o contexto da igreja, onde eles vendiam tudo que tinham e dividiam, era um contexto da parousia, da volta iminente de Jesus. Mas aqui é uma reprodução da ideia, da motivação, de você entender que aquilo que Deus te dá é para que você possa compartilhar. Por quê? Porque o Cristo garantiu coisas muito mais valiosas do que os bens da terra, do que esses bens que perecem. Então, essa comunhão que a gente compartilha com Deus, através do pão, de entender o sacrifício de Cristo, a gente estende a uma comunhão com o nosso próximo. Interessante que aqui existe uma mudança, porque aonde Jesus ia, existia uma multidão e os seus discípulos. Aqui começa a existir uma comunidade. E na construção dessa comunidade, com a mente de um Cristo ressuscitado, ela precisa ser diferente da comunhão, da multidão. A multidão, cada um quer para si. Na comunidade, tudo é compartilhado. Na multidão, os egos são individuais. Na comunidade, existe unidade. Na multidão, existe descomprometimento de todo mundo. Porque se eu quero para mim, eu não me comprometo com o outro. Na comunidade, existe comprometimento um com o outro. Existe uma ruptura. Existe um novo ajuntamento acontecendo aqui nesse livro de Atos. Essa multidão que seguia Jesus está se tornando comunidade consciente de um Cristo ressuscitado. E a última característica, entre tantas outras que a gente poderia levar aqui, mas que me chama a atenção nesse texto, é que uma vez que esses discípulos
compreenderam e testemunharam o Evangelho de Cristo, ou Cristo ressuscitado. Uma vez com essa consciência, esses discípulos, eles se relacionam com a palavra, porque entendem que é revelação de Deus. Mas também, esses discípulos que vivem essa experiência de comunhão com a palavra, entendem que quanto mais eles se aproximam de Deus, mais essa comunhão com o próximo, ela vai acontecendo nas nossas relações. Você se aproxima da palavra, e a palavra te leva para próximo do teu irmão. Deus se revela para você, e Ele te impulsiona a compartilhar, a estar do lado. E dentro dessa dinâmica, o texto de Atos vai descrever algo muito interessante. Em Atos, no capítulo 3, ele vai falar de um trajeto de 2 discípulos, mas não são mais os discípulos de Emaús, que têm a sua mentalidade em um Cristo de um mundo do agora, que tem a sua perspectiva não mais, ou melhor, suas perspectivas frustradas. Aqui, esses 2 discípulos que caminham, eles têm algo diferente. Eles já tiveram um encontro com Cristo, eles já tiveram um encontro com a palavra, eles já vivem na comunidade, e dessa comunidade eles compartilham o pão, eles se relacionam com Deus, eles se relacionam com o seu próximo, eles entendem a necessidade daquele que está do lado e que está ajudando. E aqui esses discípulos estão do lado de fora desse ajuntamento, eles estão na caminhada da vida, que pode ser a minha caminhada para o trabalho, a tua para a igreja, a do Lucas para a padaria, não importa onde é essa caminhada. O que é aqui, na verdade, é que essa caminhada dos discípulos é a caminhada do dia a dia, da vida, daquilo que era rotineiro para eles, ir ao templo. Mas é a mesma caminhada, mas não é do mesmo jeito. É diferente, porque esses discípulos eles estão se tornando gente grande, gente que compreenderam o Evangelho e que vivem o Evangelho de maneira diferente. E esse texto de Atos, que me impressiona bastante, diz que os discípulos estão indo ao templo, dentro de uma cultura, dentro de um costume, era o que eles costumavam fazer, era o que todos ali, daquela cultura, tinham o hábito de fazer, é o que eu e você temos os hábitos de fazer, é na nossa dinâmica de existência, é na nossa vida, é no nosso dia a dia. Mas indo ao templo, existia um homem na beira do caminho, e o interessante é que esse homem na beira do caminho também é da cultura, porque um homem naquelas condições só poderiam estar na beira do caminho, eles só poderiam estar na porta do templo, porque era ali que ele conseguia ajuda. Então percebam que tanto para os discípulos era algo comum, como para aquele homem que estava na porta do templo, também era algo comum. Mas alguma coisa mudou, alguma coisa naqueles 2 discípulos, João e Pedro, que estão indo ao templo orar, alguma coisa na sua consciência, na experiência da caminhada mudou, porque quando eles vão entrar, eles encontram aquele homem na porta do templo, e eles falam, não pode ser do mesmo jeito, eu não posso passar, ele não posso ir ao templo e não perceber esse homem, eu não posso entrar para fazer minhas orações enquanto ele está na porta do templo, eu não posso simplesmente fazer esse ritual, essa caminhada, essa ida ao templo do mesmo jeito, da mesma forma, porque eu tive um encontro com Cristo, esse Cristo que ressuscitou, que me deu salvação, que me perdoou, esse Cristo que ampliou a minha consciência, que me fez relacionar com a sua palavra, que me deu comunhão com o meu irmão, e na dinâmica, na minha existência, no meu caminhar, não posso agir da mesma forma, a minha vida ela precisa ser diferente, as minhas atitudes elas precisam ser diferentes, e é aqui, nesse momento, com esse homem, que esses 2 discípulos se encontram e falam, olham, tocam, abençoam, e falam, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é muito maior do que isso. Por quê? Porque é o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que me garantiu salvação, então isso que eu tenho, eu te dou.
E aquele homem, ele se levantou, ele entrou no templo, ele foi acolhido, a sua vida foi transformada, porque esses 2 discípulos agiram como gente grande. Entenderam que um Pedro do negar Jesus não é mais o Pedro da entrada do templo. O Pedro que tinha dificuldade, medo de encontrar com Jesus. E os evangelhos vai dizer que Jesus ressuscitado fala para as mulheres, chama os meus discípulos e Pedro. Esse Pedro não é mais o mesmo Pedro, porque se talvez na caminhada com Cristo, Pedro ainda precisava de um amadurecimento, precisava estar diante da vida e da caminhada e agir como gente grande. Pode ser que esse seja o meu desafio e o teu desafio. Caminhamos com Cristo há muito tempo, mas a gente precisa, em alguns elementos, aderir isso para que a gente possa responder esse evangelho como gente grande. A gente possa olhar, entender o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por mim. A gente possa caminhar e a gente compreender que a gente precisa sim se relacionar com a palavra de Deus. Diante de todos os nossos desafios, não existe desculpa, não existe impedimento que possa fazer com que você não consiga se relacionar com a palavra de Deus. Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o teu irmão, para que quando você esteja na caminhada da vida, na tua rotina, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, você possa transformar ou ser um canal de Deus para alcançar vidas. E que vidas possam ser transformadas por esse Cristo que ressuscitou. 2 discípulos de Emaús, e aqui são 2 discípulos de Jesus, os mesmos que caminharam com Jesus, compreenderam as experiências, viram os milagres, mas com compreensões, com revelações que fazem com que a vida deles mude. E eu queria orar por você essa noite e orar por mim, porque esse é o teu desafio, mas também é o meu desafio, da gente não só cantar e entoar hinos, mas de uma entrega. E você que caminha com Cristo há 10, 20, 15 anos, você fala, eu quero crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso dar passos, eu preciso ser gente grande, porque Cristo, Ele quer que eu seja gente grande, não gente grande para ser maior do que o outro, mas gente grande para que eu consiga testificar de um Cristo que é o Cristo que ressuscitou. Que Deus Ele possa abençoar a tua vida e possa abençoar a minha vida. Que na nossa dinâmica, na nossa caminhada, a gente possa viver, ou que a gente possa aderir esses agentes influenciadores que nos permitam sair do lugar que a gente está, e que o Evangelho seja claro, que ele seja crescente na tua vida, que a tua espiritualidade ela não seja a mesma de hoje, de ontem, mas que a todo momento Cristo se revele para você e que algo novo aconteça na tua caminhada, que faça os seus olhos brilhar, que faça com que você perceba aquele que você não percebeu, que faça com que o teu caminho seja um caminho diferente, que faça com o teu caminho que seja um caminho que observe aquele que sempre esteve lá, mas você nunca o enxergou, porque você não tinha essa consciência que você tem hoje, e é isso que Cristo quer fazer conosco, fazer com que a minha caminhada hoje, ela seja diferente do que ela foi ontem, porque com certeza, na minha caminhada, eu fui indiferente a muitas pessoas que estavam próximas de mim, porque eu não consegui enxergar, e Cristo, Ele quer fazer com que a gente cresça a cada momento, e que a gente possa viver como gente grande. Deus, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Abençoe a gente, para que a gente compreenda os desafios e que a gente deseje ser gente grande. Que os meus irmãos e que eu, ó Pai, não queremos ou não procuremos ser crianças na fé, mas que a gente queira crescer, para que a gente tenha responsabilidades no Teu reino, mas essas responsabilidades também trazem para a gente amadurecimento e relacionamento contigo diferente, que a gente não aceite uma vida pequena, apequenada, uma caminhada apequenada espiritualmente, porque a gente foge com medo, mas que a gente venha crescer, que a gente venha se relacionar com a Tua palavra, que a gente venha ter comunhão com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos, e que a gente tenha consciência que Cristo ressuscitou,
em nome de Jesus. Amém. Amém.